Vamos resolver uma questão sobre o estudo do cilindro. Questão 1. O cilindro abaixo tem 45 centímetros de altura e raio da base igual a 8 centímetros. Nestas condições, determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume desse cilindro. Então, o que foi que ele disse? Novamente, o cilindro abaixo tem 45 centímetros de altura. A altura pode ser aqui, 45, ou a altura pode ser aqui, é a mesma coisa. Se a questão trouxer aqui ou trouxer aqui, você já sabe que é a altura. A altura é 45 e o raio da base é igual a 8. O raio da base é aqui, ó, que é 8 centímetros. E aqui 45 centímetros. Então, ele quer o que primeiro? Na letra A área da base. Então, vamos lá. Letra A é a área da base. Como é que calcula a área da base de um cilindro? Observe que o cilindro tem duas bases, a base inferior e tem a base superior. Ele mandou calcular só uma área da base, né? Então, eu vou calcular essa daqui, da área inferior. Lembre-se que as duas áreas são iguais. Os dois círculos aqui são iguais. Aqui na base do cilindro, aqui é um círculo. Então, eu quero, na verdade, a área do círculo. Como é que calcula a área de um círculo? Então, pela fórmula que a gente estudou, nós vimos que a área da base do cilindro é igual a πr ao quadrado, que é a mesma coisa da área do círculo. Então, vamos lá. A área da base é igual a πr ao quadrado. Pessoal, mas quem é o π? Então, substituindo, a área da base é igual a π. Está aqui o π, o valor de π, olha. Π sempre vai ser igual a 3,14. Aqui é uma constante, é uma letra que não muda. Então, π vai ser 180. Agora 180, 3,14 vezes o raio. Quanto foi mesmo o raio? O raio que ele deu foi aqui, ó, 8 centímetros. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Respondendo, a área da base é igual. Primeiro eu tenho que responder essa potência. Então, repete 3,14 vezes 8 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8, 64. Então, a área da base é igual. Agora, eu tenho que resolver isso aqui, pessoal. Vejam. Eu tenho que responder 3,14 vezes 64. Eu vou responder aqui desse ladinho, viu? Olha, é 3,14 vezes 64. Isso aqui é uma multiplicação de números decimais. Lá no meu canal do YouTube tem uma aula sobre isso, multiplicação de números decimais. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Coloca 6, reserva 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Agora eu vou multiplicar com o 6. Vamos lá, já multipliquei com o 4, agora com o 6. 6 vezes 4, 24. Coloca 4, reserva 2. 6 vezes 1, 6, com mais 2 é 8. 6 vezes 3, 18. Somando agora, 6, 5 mais 4, 9, 2 mais 8, 10, coloca 0, reserva 1, 1 mais 1, 2, 2 com 8, 10, coloca 0, reserva 1, e 1 mais 1, 2. Agora, atenção, essa parte aqui da conta chama-se multiplicando, e essa parte aqui chama-se multiplicador. Aí eu vou contar as casas decimais do multiplicando e do multiplicador, para poder colocar aqui no resultado. Olha, aqui no multiplicando eu tenho quantas casas decimais?
uma, duas. Casas decimais são números que estão depois da vírgula. E aqui tem quantas casas decimais? Nenhuma, porque aqui não tem nenhum número depois da vírgula, não tem nem vírgula, né? Então, são apenas duas casas decimais. Aí eu começo a contar daqui, olha. Aqui também tem que ficar 2 algarismos depois da vírgula, porque aqui teve duas casas. Então, olha, uma, duas. Então, essa multiplicação aqui, ó, 3,14 vezes 64 é 200,96. Então, ficou 200,96 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Agora vamos para a letra B, área lateral. Na letra B, eu quero a área lateral. Como é que eu faço para achar a área lateral do retângulo? Lembrem-se que a gente estudou, olha. A área lateral é a mesma coisa que a área desse retângulo que forma o cilindro. E a fórmula aqui, área lateral é 2πr vezes h, que é a multiplicação da base vezes a altura. Então, área lateral é igual a 2πr vezes h. Então, vamos lá, vamos seguir. Área lateral é igual a 2, coloca aqui, π. Quanto é π, meus queridos? Π é 3,14 vezes h. Quanto é o h? H é a altura do cilindro. Lembra que eu coloquei aqui? Olha, quem é o h? A altura do cilindro. Então, vamos ver quem é a altura do cilindro aqui. Na minha questão, a minha questão diz que a altura do cilindro é 45 centímetros, olha, 45 centímetros. Então, aqui vai ficar 45. Ainda falta o R, né? Olha, desculpa. Ainda tem o R, olha. O 2, chega que a ponta quebrou. Olha, tem o 2, tá vendo? Tem o π, que é 3,14. O 2 eu já coloquei. Ainda falta o R. Quanto é o R, minha gente? O R é 8. Então, o R vai ser 8, que é o raio, vezes o H. Quanto é o H? 45. Eita, que agora é muita multiplicação, não é isso? É muita multiplicação, mas vamos fazer. Área lateral é igual. Um conselho, deixa para multiplicar esse por último, olha. Vou multiplicar logo esse, olha. 2 vezes 8, olha, 2 vezes 8, que vai ser 16. 16 vezes 45. Então, vamos fazer a continha. 16 vezes 45. Quando fizer a continha, 16 vezes 45 vai ser 720. Agora, eu vou pegar 720 vezes 3,14. 3,14. Novamente, viu? Olha, tem essa multiplicação. Estou multiplicando todos esses números, olha. Multiplicando 2, o 3,14, o 8 e o 45. Aí, o que foi que eu fiz? Primeiro eu multipliquei 2 vezes 8, aí o resultado deu 16. Aí eu peguei 16 vezes 45, que deu 720. E agora eu vou multiplicar com 3,14. Eu já coloquei aqui, vezes 3,14. Eu preferi repetir. Então, a área lateral é igual. Quando vocês fizeram uma continha dessa que eu fiz, 720 vezes 3,14 vai dar 2.260,8. O resultado vai ser esse. 2.260,8 centímetros quadrados, porque a área é em centímetros quadrados e metro quadrado. Então, esse é o valor da minha área lateral. Vamos agora para a letra C.
Na letra C, ele está pedindo o quê? Na letra C, a área total. Então, vamos lá. Área total. Como é que faz para calcular a área total? Nós vimos aqui, olha, foi que nós vimos que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Aí eu pego e somo tudo. Então vai ficar assim, olha. Área total é igual a 2 vezes a área lateral mais a área... Não, perdão, a área da base, né? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total vai ser igual 2 vezes a área da base. Eu já tenho a área da base? Sim, eu já calculei. Olha aqui quanto foi a área da base. A área da base foi 200,96 centímetros quadrados. Então, vou colocar aqui a área da base. 2 vezes 200,96 mais a área lateral. Quem é a área lateral? Olha aqui a área lateral, pessoal. A área lateral que eu encontrei foi 2.260,8. Então, aqui ficou 2.260,8. E agora, como é que eu vou fazer aqui? Área total é igual. Pessoal, veja que primeiro eu tenho aqui uma multiplicação e depois eu tenho uma adição. Eu tenho que responder primeiro esta multiplicação, para depois eu responder a adição. Então, eu vou responder primeiro a adição. Olha. 2 vezes 200,96. Então, vai ter como resultado 401, olha, 401,92. Então, novamente, 2 vezes 200,96, que foi a área da base, né? Deu 401,92. Mais quem? 2.260,8. 2.260,8. Então, a área total é igual a 401,92 mais 2.260,8. Como é que vai fazer essa soma? Vou fazer aqui essa soma, viu? Para vocês entenderem. Vou pegar primeiro o que tem mais algarismos. 2.260,8, tá bem? Agora aqui o outro, olha, tem a vírgula, coloquei a vírgula aqui, viu? O do 400. Aí atrás da vírgula eu tenho 92. Aí eu vou pegar logo o 9 e o 2 fica aqui sobrando, olha. Agora vamos para os números que estão antes da vírgula. Eu começo do 1 aqui embaixo, o 0 aqui embaixo e o 4 embaixo do 2. Aí ficou assim, olha a conta. Tá vendo? Aí eu posso completar com zeros. Aí a conta ficou agora certinha. Aí vai ficar 2, 8 mais 9, 17. 7 reserva 1. 1 com mais 1 é 2. 6 mais 0 é 6. 2 mais 4 é 6. E aqui ficou o 2. E a vírgula vem para o mesmo lugar. Então, qual foi a área total? 2.662,72. 2.662,72 centímetros quadrados. Então, cuidado com a soma, viu? Lá no canal também tem a soma, adição de números decimais. Esse assunto aqui é adição de números decimais, que tem um vídeo lá no canal também. Coloca adição de números decimais que vocês vão entender. Agora só está faltando, pessoal, a letra D. Na letra D eu quero o volume. Então, vamos lá para a letra D. Letra D, eu quero o volume. E o volume, como é que encontra?
Lembram que a gente estudou, olha, volume, veja, o volume é dado pela área da base vezes a altura do cilindro. Área da base vezes a altura. E eu já tenho tudo isso, olha. O volume é igual à área da base vezes a altura do cilindro. Então, substituindo, volume é igual à área da base. Vamos ver quem foi a área da base? A gente já calculou aqui, ó. A área da base foi 200,96. Então, vou substituir 200,96 vezes H, que é a altura. Então, vamos ver quem foi a altura do cilindro. A altura do cilindro foi 45. Então, aqui ficou 45. Então, o volume vai ser igual a 200,96 vezes 45, que vai dar um total de 9.043,2. Esse é o volume, centímetros cúbicos. Então, vocês têm que fazer essa continha aqui, olha. 200,96 vezes 45. Multiplica normalmente, como uma continha que vocês aprenderam lá no 5º ano do ensino fundamental, lá na antiga 4ª série. Depois vai contar as casas decimais, como eu fiz aqui com esse, olha. E aí vocês encontram esse resultado. Esse conteúdo aqui é multiplicação de números decimais, que tem lá no canal que eu já falei. Então, com isso, a gente concluiu a questão. A gente tinha o cilindro e eu calculei a área da base, a área lateral, a área total e o volume desse cilindro.